Desse lado eu tenho uma TUI, tomada de uso específico. Observando aqui, a pessoa não seguiu a norma de cores, seção e bitola. Tá? O que diz a norma em relação a cores, né? O neutro precisa ser azul, tá? O terra precisa ser na cor verde ou brasileirinho. E a fase precisa ser qualquer cor diferente do que eu tenho no terra ou no neutro. Só que nós temos um problema, né? Eu tenho uma tomada 220 volts no município, no estado que eu estou, 220 volts é fase, tá? Duas fases 127. Tá? A gente fala 220 para arredondar, tá bom? Mas se você somar 127 mais 127 vai dar um outro valor. Assim como a gente fala 110 é para arredondar o valor, que muitas vezes dá 127 na nossa região aqui de São Paulo. Considerando a região que eu estou, vamos entender aqui o que está errado, tá bom? Pela norma, eu não posso, tá, usar a cor azul nas fases, tá bom? Você pode ver que esse azul aqui tem uma tonalidade mais escura, mas dependendo do ponto de vista que você olhar, ele pode assimilar com esse aqui, tá? A pessoa ia entender que isso aqui é um neutro, principalmente se está passando num circuito ou numa caixinha de passagem na qual estaria passando esse. Então vamos começar pelo começo. Primeira coisa, eu tenho uma TUI, tomada de uso específico, 220 volts. Se eu tenho uma tomada 220 volts, tem duas coisas aqui diretamente erradas. Eu tenho aqui um fio de aterramento 1,5 milímetros quadrado, tá? Nesse aqui tá 2,5, nesse aqui o aterramento, tá? Tá 1,5 milímetro quadrado. A norma fala especificamente a respeito de aterramento. O que a norma fala do neutro? A norma diz que o neutro precisa ser igual ou maior do que a fase. Então eu uso esse mesmo critério do neutro para o aterramento, tá bom? Então eu sigo o mesmo critério. Eu vou fazer uma instalação, o meu neutro, no caso aqui, né, o meu terra vai ser igual ou superior à fase. O mesmo critério que eu uso para o neutro, eu uso para o terra. Os dois serão iguais ou superior à seção ou bitola da fase. Tá bom? Então vamos lá. 2,5. O mínimo que eu posso usar numa TUI, de acordo com a norma, eu não posso usar nunca 2,5 aqui, na TUI. Porque a norma diz que a 2,5 é exclusivo para TUG. Então, o mínimo que eu posso usar aqui é 4 milímetros quadrados. Então, nós já resolvemos o problema do aterramento dessa tomada, tá? Nós estamos na região de São Paulo, tá bom? Então, se eu tenho, olha aqui, ó, 2,5. Possivelmente a interpretação da pessoa era de um neutro, mas estava funcionando como 220, então não era um neutro, era uma fase. Então a gente vai usar aqui, nessa instalação, aqui, ó, 4 milímetros quadrados. E nesse outro lado aqui, ó, se eu tenho duas fases, 127, 127, 4 milímetros quadrados. Ou seja, 4 milímetros, 4 milímetros, 4 milímetros quadrados. TUI, tomada de uso específico, tá bom? Vários circuitos que eu fui mexer, a pessoa comprou fio 2,5 milímetro quadrado e usou inclusive no ramal
onde o fio de alimentação era 10 milímetros quadrados. Tá? A pessoa fez um par de fios, tipo, mais ou menos aqui. Deixa eu só tirar isso aqui, o terra, só para exemplificar. A pessoa colocou aqui, ó, 2,5 milímetros quadrados aqui no centro, sendo que precisa ser igual ou maior do que a fase. Ah, mas tem regiões em que a fase e o neutro dá 220. Aí muda, tá? Não é o nosso caso aqui, eu estou só exemplificando. Se na sua região a fase e o neutro dá 220, tá? Aí muda. O que não muda é o terra, tá bom? O terra precisa estar em ambas as tomadas, seja nas TUGs quanto nas TUIs, tá? Na sua região, tem região do norte e nordeste, em que a fase é 220, né? E com o terra ela fecha com o neutro ela fecha o circuito de funcionamento. Na minha região, tá? São duas fases, 127 volts. Davi está usando fio amarelo, não seria preto? É muito comum nós usarmos, tanto em ramal de entrada, como para 220 aqui em São Paulo, fio preto. Mas o que diz a norma? A norma diz que eu posso usar qualquer cor que não seja o verde ou o azul claro. Uma coisa que eu gosto de deixar claro também, né, mais claro para a informação, é que se de repente na minha instalação eu tivesse o brasileirinho, vamos supor que aqui fosse o brasileirinho, verde e amarelo, tá? Verde e amarelo. Nesse caso aqui eu usaria sem nenhum problema. Todavia, se eu tivesse aqui um brasileirinho com a mesma tonalidade, que é verde e amarelo, só que dependendo do ângulo que você estiver olhando, tá? Pode se confundir os três fios amarelos. Então, nesse caso, tá? Tem que tomar cuidado com isso. E é por isso que sempre você precisa contratar um profissional qualificado da eletricidade e um profissional que segue a norma. Nesse caso, vamos imaginar que o meu aterramento fosse brasileirinho, que é o verde e amarelo, com listrinha. Então, de longe, eu iria confundir. Então, eu tiraria, é óbvio que eu tiraria, esses dois aqui, tá? Vou colocar outros que eu tenho aqui, embora com a seção diferente, só para demonstração, tá? Aqui assim, ó. Por quê? Porque o brasileirinho, dependendo do ângulo que você olhasse, tá? Esse aqui não é brasileirinho, tá? E não é verde para aterramento. Mas é que o brasileirinho, de longe, poderia fazer confusão ou causar confusão. Isso é apenas a título de demonstração, tá bom? Precisamos tomar cuidado com a eletricidade. A eletricidade não é brinquedo. Tem gente que quer só que funcione. Mas aquele momento que está funcionando ali pode ser o suficiente para acabar com o seu projeto de vida, né? Aquela casa que você gastou uma fortuna para construir, faz uma instalação mal feita e de repente pega fogo. E o que eu chamo de pior ainda, né? Você faz uma instalação mal feita e mais barata e acaba ceifando a vida de pessoas ou animais de estimação naquela instalação elétrica. Normas de cores: neutro, terra, fase, mínima 2,5 milímetros quadrados. Norma de cores: fase, terra e fase, tá? Nesse caso aqui, exclusivamente na cor amarela, mas poderia ser qualquer cor, tá? Eu estou demonstrando amarelo aqui, não quero dizer que tem que ser só amarelo. Poderia ser marrom, poderia ser branca, poderia ser cinza, poderia ser cor de abóbora. O que não pode ser é verde ou azul claro, tá bom? No caso das fases. Ah, mas esse verde é mais escuro do que esse. Uma vez que eu colocar verde como aterramento, eu não utilizo o verde na minha instalação, mesmo que mudar a tonalidade de cor, para nenhuma outra atividade, tá? Pelo menos naquele circuito, naquela casa, naquele cômodo, naquele ambiente, tá bom? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Esse era o principal objetivo do vídeo. Ao contratar, se preocupe com as normas ABNT NBR 5410,
Se preocupe com o seu profissional. Visitem nossos canais do YouTube, se inscrevam e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. Caso você possa, nos faça uma doação com valeu demais. É a partir de R$ 2 e isso tem nos ajudado muito com a melhoria, qualidade e eficiência dos nossos canais e vídeos. Gosta de comédia, piada, contos, anedotas? Stand-up Barraco Comedy Brasil e Cortes Stand-up Barraco Comedy Brasil. Venham sorrir conosco. Eu sou Davi Rocha da Silva. Simples assim.